Bom, análise técnica de hoje do Bitcoin, a gente saiu de uma zona de suporte aqui, de 6.600, e tivemos um belo rompimento e uma continuação de alta depois de romper principalmente 28.800, que era a resistência mais importante para o Bitcoin retomar a tendência de alta. Provavelmente o indicador de tendência aqui ficou positivo no candle de hoje. Ó, veja que a gente tinha uma sinalização de baixa aqui quando rompeu o suporte em 28.800. Depois, após consolidar aqui acima dessa região de suporte, né, que seria essa caixinha laranja, o candle que rompeu o 28.800 voltou novamente o Bitcoin em uma tendência de alta no gráfico diário. Então agora a gente pode operar os 5, 15 minutos e uma hora em sobrevenda, já que a gente abriu bastante espaço aqui do fundo, né? Seria 27.200, a gente abriu, né, 10% de movimento do fundo, então a gente pode buscar por fundos ascendentes agora nessa movimentação, o que, o que é mais seguro, né, do que a gente ter entrado aqui. Muita gente acabou sendo estopada, né, acabou entrando nesse movimento aqui com stop abaixo, né, o preço veio buscar essa liquidez, depois voltou, e assim que a gente teve o rompimento dessa LTB, ele andou, mas somente quando rompeu 28.800 que ele ganhou força, né? Eu tinha até comentado isso ontem. Então, realmente, a gente voltou para uma tendência de alta no diário. Um gatilho interessante que eu estava observando, que eu estava até estudando isso aqui, a gente olhando para taxa de financiamento. Quando o Bitcoin rompeu os topos anteriores aqui, ficou trabalhando ali na região de 28.400, a taxa de financiamento ficou negativa, né, indicando que as pessoas estavam entrando short, mas o volume spot estava subindo. Veja aqui que os deltas de volume também, na sua maior parte, desde que as pessoas começaram a shortar o preço, o ativo, perdão, a gente ficou com deltas positivos de volume e o volume spot subindo. Então isso criou uma divergência, né, onde estava havendo volume de compra, mas as pessoas estavam shortando. O que aconteceu? O preço rompeu, os shorts foram liquidados, porque essa linha branca aqui significa o volume de futuros. Desde que ele ficou menos negativo, né, significa que essas posições foram sendo estopadas. O Open Interest teve uma queda grande, porque essas posições foram fechadas. Então é até um gatilho interessante para próximas operações, né? Eu já estava reparando isso, somente quando há volume spot, né? Claro, então quando essa divergência a gente consegue identificar, pode ser um bom gatilho de entrada. Então, no geral, o Bitcoin está mais forte também do que as altcoins, né? A dominância subiu com esse movimento, o que vem sendo o padrão aí, né, nessas movimentações de alta. A dominância saiu de 40%, né, mais ou menos, no início do ano, para agora 48%, quase 49%, mostrando que o Bitcoin está mais forte, né? Se a gente olhar aqui as altcoins par BTC, a maior parte delas está caindo, então elas estão mais fracas do que o Bitcoin, né? Sempre tem alguma exceção ou outra, né? No caso aqui, Band, eu acho, mas enfim, isso no geral, o Bitcoin está mais forte, até do que o próprio Ethereum. DXY deu uma forcinha para esse movimento, né? Rompeu esse suporte aqui para baixo, ainda mais ou menos segurando, né? Mas mostrando mais fraqueza do que força aqui em segurado. Eu acho que a tendência é algo DXY ter um movimento mais extenso aqui de baixo depois que romper esse suporte. As bolsas levemente positivas, né? Nasdaq, pelos earnings positivos aí das empresas de tech, tá positivo, mas SP500 negativo, né? SP500 sofrendo aqui para romper a resistência do topo anterior. Bitcoin totalmente descorrelacionado com as bolsas, né? Até do próprio ouro. O ouro não chegou a ter um movimento de alta ainda, está meio lateral. No 4 horas aqui a gente pode ver que não teve tanta movimentação de alta, só o Bitcoin mesmo que rompeu. Agora a resistência maior aqui nos US$ 30.000, 31.000, né, aqui nesse topo. Se a gente conseguir romper, os próximos alvos estão localizados entre 33 e US$ 35.000. Agora a gente busca por
por trades aqui mais conservadores, né, depois dessa movimentação em fundos ascendentes, usando o 5, 15 e 1 hora de sobrevenda. E eu acho que é isso, cara. No geral, o mercado vem junto com o Bitcoin, né? Todas as criptos tendo movimentação de alta positiva, mas o Bitcoin sempre subindo mais quando a dominância sobe, e está sendo o caso hoje. E é isso.